Dias Araújo, né, e vou estar apresentando o tema Medidas de Tendência Central, Dispersão e Correlação Linear, na disciplina de Análise Exploratória de Dados, da pós-graduação em Análise de Dados e Inteligência Artificial, sobre a orientação do professor Raimundo Nonato, aí da Diretoria de Tecnologia na Educação da Universidade Federal do Maranhão. Um breve sumário do que a gente vai estar tratando, né? Uma breve introdução, a gente vai falar sobre medidas de tendência central, medidas de dispersão, medidas de correlação linear, conclusão e referências. As medidas de tendência central são aquelas que buscam refletir um ponto de equilíbrio dos dados de uma variável analisada. Já as de dispersão são aplicadas para determinar o grau de variação dos números de uma determinada lista em relação à sua média. E para exemplificar essas medidas que a gente vai estar trabalhando, a gente vai usar os dados da tabela 1, né, que é essa aqui, distribuição das notas da turma A, onde a gente tem 5 variáveis ou a gente tem 5 variáveis e 5 registros. Medidas de tendência central, MTC, ela visa determinar, né, por meio do cálculo, as medidas que demonstram o posicionamento da distribuição central dos valores da variável analisada. Não há somente uma medida de tendência central. A gente tem aí média aritmética, mediana, moda, mas a mais comum dentre elas é a média aritmética, que a gente vai focar nesse trabalho. A média ou média aritmética é a MTC mais conhecida e de fácil obtenção. Então, para se obter a média aritmética, se você tem uma variável x que possui n valores, né, com x variando de 1 até n, a média aritmética é calculada pela soma dos valores de x, né, dos n valores de x, sobre n, que é o total dos valores de x. Ela é indicada para ser utilizada quando a distribuição dos dados é simétrica, ou seja, ela está concentrada ali a uma certa distância do ponto central. Não há muita dispersão desses valores em torno da média. Aqui a gente tem a nossa tabela, né? A exemplo de média aritmética, todos os nossos variáveis é possível calcular a média aritmética. Então, a nota final do aluno é um atributo que foi uma variável que foi gerada a partir de 4 outras variáveis, a V1, a V2, a V3 e a V4, né? A gente tem aqui o valor x1, né? Que é a média de a V1, a V2, a V3 e a V4, que compõe a média x1. E a gente tem também a média das variáveis, né? Q5, que é a quantidade de simulados que o aluno fez, a média da nota V1, da V2, a V3, a V4, e a média da turma, né? Que é a média das médias, 8,22. Lembrando que aí a soma da média é a somatória dos valores de x dividido pelo total de elementos que compõem x. As medidas de dispersão, elas são medidas estatísticas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou de dispersão dos valores em torno da média. E servem para medir a representatividade da média, ou seja, eu tenho uma média que eu já determinei e as medidas de dispersão vai determinar como esses valores estão distribuídos em torno dessa média, ou para a direita ou para a esquerda. A variância, ela vai medir a dispersão dos dados em relação à média e é preciso analisar os desvios de cada valor. Então, considerando que o desvio é dado pela fórmula x de y menos a média dos valores de x, e que se a gente fizer o somatório dessas variâncias, a gente vai obter o valor zero. Então, para fazer esse cálculo, a gente utiliza o quadrado dos desvios. Então, a fórmula da variância é dada pelo somatório, né, das médias desses desvios ao quadrado dividido por n menos 1. A título de exemplo, de agora em diante, a gente vai usar duas variáveis, Q5 e n final. Então, a gente já tinha calculado a média, a nossa variância aqui agora, né, a gente vai calcular aqui, a gente tem o somatório dos valores, né, do quadrado dos valores, que a gente já determinou aqui, é o somatório do quadrado dos valores, que somou os quadrados dos valores, e aqui a gente tem um somatório 9,20. Substituindo, para que assim a gente tem 9,20 dividido por 5 menos 1, né, que é n menos 1, 2,3, e aqui a gente tem 5,55. Já o desvio padrão, enquanto a variância expressa o quadrado da unidade, o desvio padrão é expresso na medida original da variável e é definido como a raiz quadrada da variância. Tá? Então, como a gente já tinha determinado alguns outros valores, vamos focar no desvio padrão. Então, a gente já tinha a variância de 2,30, a raiz quadrada de 2,30 é 1,52, e a raiz quadrada de 5,55 é
2,36. Então, a gente já tem aqui a média, a variância e o desvio padrão. Considerando que o desvio padrão seja baixo, então os dados estão concentrados em torno da média. Se o desvio padrão for elevado, esses dados estão mais espalhados, né, mais alargados em torno dessa média. Então, se eu tenho uma variância grande, possivelmente eu tenho um desvio padrão também grande. As medidas de correlação geralmente são utilizadas, né, para determinar se existe associação entre duas variáveis, e é feito pelos chamados coeficientes de correlação. E essas medidas descrevem, por meio de um único valor, a associação, a dependência entre essas variáveis. O coeficiente de Pearson, né, que é o que a gente vai utilizar a título de exemplo, ele é representado por R e é definido por 1 sobre N menos 1, né, vezes o somatório da padronização das variáveis. A padronização é a determinação do somatório dos quadrados dessas variáveis sobre do somatório da diferença do valor menos a média dessas variáveis sobre o desvio padrão. Esses valores, eles são adimensionais, ou seja, não tem unidade de medida, e se R for entre 0,1 e 0,3 é considerado uma correlação fraca, 0,4 e 0,6 uma correlação moderada, e 0,7 até 1 uma correlação forte. Então, a título de exemplo, a gente vai utilizar as variáveis quantidades de simulados elaborados pelo aluno, que tem como valor máximo 4, e a nota final do aluno. Os valores iniciais, como total, média, variância e desvio padrão, a gente já tinha calculado anteriormente. Aqui agora a gente vai se concentrar na padronização da variável Q e na padronização da variável N nota final. Considerando essas padronizações, né, o coeficiente ele é dado por 1 sobre N menos 1 vezes o somatório da padronização da variável A pela variável B. Então, como eu já tenho aqui a padronização da variável A, da variável B e a variável A vezes a variável B e o somatório que deu 3,924, eu vou somente substituir na fórmula, tendo aí um R igual a 0,981. É uma correlação forte, porque é acima de 0,7, e positiva, lembrando que ele vai de menos 1 até 1, e o sinal positivo indica que a correlação é positiva. Então, a correlação de Pearson, ele tem alguns detalhes importantes, né? Primeiro, ele determina a correlação, mas ele não determina a ordem de dependência das variáveis. Se existe correlação entre x e y, para o coeficiente de Pearson é a mesma relação entre y e x. Ele é adimensional, como a gente já determinou, ele não determina a medida, ele não tem uma unidade de medida padrão, ele só determina o valor se existe ou não, se é forte, média ou fraca. E a presença de outliers tende a distorcer a média e, por consequência, o valor de R. Né? As medidas de tendência central e dispersão, juntamente com a correlação colinear, são ferramentas estatísticas poderosas que permitem uma análise detalhada e uma compreensão mais profunda dos dados. Ao aplicar essas medidas corretamente, os pesquisadores e analistas podem extrair insights importantes e fundamentar suas conclusões de forma sólida e confiável. Essas são as referências que eu utilizei no desenvolvimento da apresentação. Né? Muito obrigado pela atenção, e essa foi a minha apresentação. Abaixo meu e-mail, né? E muito obrigada.